Este era eu em 2020. Eu tive excesso de peso durante mais de 15 anos. Inseguro, sem autoestima e com várias tentativas de dieta falhadas. No entanto, eu consegui mudar a minha vida e perder 25 kg em apenas 3 meses. E neste vídeo vou-te mostrar exatamente como fiz, as refeições que fazia e, acima de tudo, como tu podes fazer também. E claro, evitando erros que eu cometi, que eu não quero que tu cometas. Como uma pessoa normal que estava desesperada para emagrecer, juntei algum dinheiro e marquei uma consulta com a nutricionista. Nesta altura, eu não fazia ginásio, nem praticava qualquer tipo de atividade física e trabalhava em contabilidade no escritório a full time. Após a minha avaliação, eu recebi um plano, o qual segui religiosamente e consistia no seguinte. Começava a seguir o pequeno almoço do plano nutricional e as opções que eu escolhi eram sempre a tosta, com um bocado de queijo light para barrar, e seguido de um copo de leite. E apesar de eu ficar com um pouco de fome, não era mau de todo. Na pausa da hora de almoço do trabalho, eu tinha tempo para vir comer a casa e basicamente este era sempre o meu almoço. 150 gramas de carne, o que para mim era ótimo, eu sempre gostei de carne, fosse carne magra, carne gorda, não me interessava. Depois, para mim, a pior parte, meio prato cheio de legumes, e eu odiava legumes a não ser que eles estivessem encharcados de azeite. E uma dose mesmo muito reduzida de hidratos. Neste caso eu tenho aqui batata doce porque era a que dava para pôr mais volume no prato. Quando eu metia arroz era mesmo assim uma coisinha pequenina e parece que não sabia nada. E lembra-te, eu era uma pessoa que estava habituada a comer uma pratada inteira de arroz com batatas fritas, seja de pacote, seja mesmo fritas e carne, e de repente começou a comer isto. E apesar de eu não gostar, como eu estava cheio de fome ainda do pequeno almoço, eu comia. Mas nem tudo deve ser mau, não é? O lanche de certeza que era um pouco melhor. O lanche para mim era a pior parte do dia. Eu comia um iogurte e palitos de cenoura crua. Chegou a um ponto que eu já só comia o iogurte e ignorava por completo a cenoura. Porque por mais cenoura que eu comesse, parecia que estava sempre cheio de fome. Por fim, depois do trabalho, chegando à hora de jantar, a alimentação era basicamente igual ao do meio-dia, só com a adição de uma peça de fruta. E esta era a minha rotina de dieta. E após seguir esta dieta todos os dias e me sentir totalmente miserável, eu consegui emagrecer. E podia ser este o final da história e ser um final feliz. Mas não. Após 2 ou 3 semanas a seguir esta dieta da nutricionista, o meu peso foi dos 90 para mais ou menos 85 kg, ou seja, perdi 5 kg, o que é uma coisa boa. No entanto, em troca de eu me sentir um desgraçado por completo, sem poder comer absolutamente nada de que eu gostava na dieta, ou sequer ter comida com sabor. Chegou a um ponto que eu era quase uma bomba relógio à espera do dia em que eu me passasse e comesse tudo que houvesse à minha frente. Que infelizmente foi o que aconteceu. E eu acabei por ganhar todo o peso de volta. Eu cheguei a um ponto que nunca tinha chegado antes e atingi os 3 dígitos da balança. E eu nunca antes na vida tinha chegado a esse patamar. Pois na altura veio a pandemia, eu terminei uma relação longa que tinha na altura, acabei por sair do trabalho de contabilidade por vontade própria, não tinha absolutamente disciplina para nada, ficava acordado até às 3 ou 4 da manhã a jogar e a ver vídeos no YouTube, acordava às horas que fossem, tipo sendo 2 da tarde, coisas assim. E chegou a um ponto que eu me olhava no espelho, de cima a baixo, e eu tinha nojo completo do que via. Até que um dia eu decidi mesmo mudar. Isto aqui foi para te explicar que na minha jornada nem tudo foi perfeito e eu fui-me abaixo, mas consegui tirar-me da pior situação em que estava. E agora, aqui é que começa a verdadeira história de como eu perdi os 25 kg em 3 meses, sem ajuda de nutricionista, sem acompanhamento. Vou-te explicar passo a passo o que fiz, como era a minha rotina e como tu o podes fazer também. E este foi o meu primeiro passo, corrigir o sono assim como a minha rotina diária. Eu, como nesta altura não trabalhava, não fazia nada da vida a bem dizer, tinha o sono todo desregulado, acordava às 3, às 4, às horas que fosse. E passei a acordar todos os dias às 9 horas. E ter o sono em dia é um dos pilares principais da dieta que muita gente ignora. Mal eu acordava, ia normalmente até um sítio que fosse agradável fazer uma caminhada. E naqueles dias de chuva que eu decidia ficar em casa, eu ligava à televisão, abria o YouTube e seguia exatamente este vídeo aqui de HIIT. Isto traz memórias. E no início eu não aguentava mais de 3 minutos a seguir este vídeo. E passado umas semanas a fazer isto consistentemente, eu conseguia levar até ao fim. O meu segundo passo foi estabelecer um número de refeições fixas. Nada de snacks ou petiscos entre as refeições. É só uma bolachinha, só um chocolatinho, é só uma barrita. Sem reparar, já são umas 300 calorias a mais que dava para uma refeição completa. Porque as calorias que nós vamos comendo ao petiscar ao longo do dia podem arruinar a nossa dieta mesmo por completo. Então as refeições que eu fazia eram apenas 3,
o almoço, o lanche e o jantar. E eu não estou a dizer que isto é o correto, estou a dizer que era o que eu fazia na minha rotina. E como eu de manhã acordava e ia fazer a minha caminhada, eu quando voltava já não era bem hora do pequeno almoço, nem do almoço, então ficava ali tipo 11h30, era uma espécie de brunch, mas vamos chamar almoço. Mas o importante, o que é que eu comia dentro dessas refeições para emagrecer? Deves-te estar tu a questionar. O que nos leva ao meu terceiro passo, que foi onde eu aprendi a calcular as minhas calorias para eu saber o que podia comer. Resumidamente, eu fui a um site em que podia colocar a minha altura, idade, peso, e tu podes fazer o mesmo, e aquilo disse-me exatamente as calorias que o meu corpo necessitava para manter o peso. E seguindo a lógica, se aquilo é o que tu precisas para manter o peso, se tu comes abaixo, tu vais emagrecer. Inteligente como eu sou, as minhas deram mais ou menos 2.500 e eu dei um corte drástico para 1.500 por dia. O teu corpo não é só gordura, e na altura como estava a fazer um déficit calórico tão agressivo, o corpo ia começar a recorrer a outras coisas, como por exemplo ir buscar energia ao músculo. E isso fez com que eu ficasse com o corpo mesmo muito flácido, eu parecia uma anémona, parecia uma alforreca. E honestamente eu acho que este foi o maior erro que eu cometi e faria as coisas agora de maneira diferente. Se eu fizesse agora as coisas, eu iria fazer um corte um pouco menos agressivo, para ficar também com massa muscular no corpo, não é? Preservar o máximo possível e cortar maioritariamente gordura. Iria demorar um pouco mais a chegar ao objetivo, sim, mas o resultado final iria ser muito melhor. E é este o perigo de querer resultados imediatos. E o meu quarto passo, que foi o mais importante, foi a alimentação. E depois de eu fazer o meu exercício ou a caminhada de manhã, eu ia direto para o almoço. E eu nesta fase comia sensivelmente o que me apetecesse. Eu pesava as coisas com a balança da Prozis, que na altura comprei mesmo não tendo parceria. Coisa que agora tu não tens de fazer porque com o código Sparky tens sempre 10% de desconto em qualquer compra na Prozis. Eu ligava simplesmente às calorias, desde que não ultrapassasse o nível que eu tinha definido estava bem. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a proteína era importante e então comecei a incluir sempre entre 30 a 40 gramas por refeição. E ao contrário do plano que eu tinha da nutricionista, como eu via aquilo quase como um sacrifício e já que ia ficar cheio de fome na mesma, eu pensei, já que vou sofrer de qualquer das maneiras, eu prefiro comer pelo menos alguma coisa que gosto. Como por exemplo aqui, esta massa de queijo cremosa, aqui tem menos de 500 calorias e 40 gramas de proteína. E em vez de eu estar a comer uma massa seca sem sabor com um pedaço de frango cozido ao lado, por que não fazer a dieta ser um pouco mais saborosa? E foi aí que eu comecei a criar algumas receitas, a tirar a inspiração de outras na internet, a usar pequenos ingredientes menos calóricos que fizessem uma boa substituição, mas mantesse o sabor, das quais por sinal continuei a desenvolver até aos dias de hoje. E podes encontrar muitas delas no meu e-book de receitas que tem mais de 75 baixas em calorias e altas em proteína que me ajudaram neste processo, têm ajudado imensas pessoas e agora também te podem ajudar a ti. Entretanto chegava a hora do lanche e os palitos da cenoura já me tinham traumatizado. Mas felizmente com a minha nova abordagem que eu estava a ter na dieta, eu sabia que não precisava de sofrer mais. E o meu lanche eram quase sempre Oreos e um iogurte. Eu abria o iogurte e metia aqui 1 ou 2 Oreos lá para dentro. De facto eu comi Oreos todos os dias quando estava a fazer o processo de emagrecimento. Mas claro, eu não te vou deixar de mãos a abanar. Hoje eu para o lanche tenho esta receita. Eu queria esta receita de papa de aveia, tipo Ferrero Rocher, porque leva chocolate e avelã. Então dá para preparar logo para 2 vezes e é fácil. Começas por adicionar aveia num recipiente, adicionas leite ou bebida vegetal e amassas um bocado e moldas para ficar bem achatado lá no fundo. Adicionas meio pudim proteico de avelã, este aqui que eu estou a usar é do Lidl, e espalhas bem. Depois fazes aqui uma mistura de iogurte grego com cacau em pó e por fim proteína de chocolate. Eu estou a usar aqui esta da Prozis de brownie porque é docinha. Depois misturo tudo muito bem e acrescento por cima e faço outra camada. Por fim coloco umas avelãs como topping e está preparado. Tem 450 calorias e estes macronutrientes que estás a ver agora no ecrã. Dá ou não dá gosto fazer uma dieta assim? Olha-me só para esta maravilha. Uma coisa que eu reparei quando vim para aqui era que eu não estava a ingerir muitas verduras e comecei a melhorar isso. Olhem só a quantidade de legumes que eu tenho aqui neste prato e isto tem mesmo poucas calorias. É bom para me deixar saciado durante algum tempo. Não sei se dá para ver, mas isto por 100 gramas só tem tipo 20 calorias. Eu sei que há muita gente que não gosta de legumes, mas também há legumes bastante saborosos. Pessoalmente gosto desta mistura aqui, misturo com um pouco de soja e fica bastante gostoso, não meto azeite nada. No fundo, tu não precisas de ver a dieta como uma coisa tão linear e restrita. Se tu comes só comidas saudáveis,
tu definitivamente vais emagrecer. Mas será que o teu psicológico vai conseguir aguentar? Por quanto tempo é que tu vais aguentar estar a viver assim? Uma abordagem apenas saudável vai te impedir muitas vezes de teres aqueles pequenos prazeres da vida. Porém, se tiveres uma abordagem a só comer comidas processadas, comidas de porcaria, tu não vais ter os melhores nutrientes para o teu corpo e pode-te levar a perder o controlo e ganhar peso. Então, por que não juntar o melhor dos dois mundos e comeres um pouco dos dois em equilíbrio? Se apetecer donuts, batatas fritas, bolachas, bola de berlim, de vez em quando, come. Isso vai fazer com que a tua dieta seja muito mais sustentável, mas claro, certifica também que nas outras refeições tens bons nutrientes para o teu corpo e que estás a comer boas fontes de comida saudáveis. E eu sei, no início pode ser um bocado complicado gerir isso de forma a incluir isto tudo na tua rotina, e neste momento eu formei uma equipa de acompanhamento online que adapta uma alimentação especialmente desenhada para a tua rotina, para finalmente conseguires emagrecer, e conta também com um personal trainer para te ajudar a atingir os objetivos de tonificação corporal. Tu não precisas de cometer os mesmos erros que eu cometi na minha jornada. E claro, existem também sempre recursos grátis para te ajudar, que podes aceder através do link que estão na descrição. E se achas que o conteúdo deste vídeo te ajuda de alguma forma, não te esqueças de subscrever ao canal e deixar o teu like. Tchau aí, chavalos!